A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em estudo bíblico Mateus e estudo bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que nós dedicamos ao ensino da Sua palavra. Capacita-me, Senhor, cada dia mais para estar transmitindo a Sua mensagem. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente compreender a Sua palavra e que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, meu Deus. Muito obrigada por tudo. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 8, dos versículos de 22 a 26. O vídeo de hoje será um pouco mais curto, né? Porque contém poucos versículos. Então, gostaria de aproveitar para, nesse início de vídeo, perguntar um pouco a respeito de vocês. O que vocês estão achando desses estudos, né? Vocês acham que eles são muito longos? Vocês preferem que fosse mais interativo, como, por exemplo, em lives, onde eu poderia estar lendo os comentários de vocês? Eu gostaria de, sinceramente, ouvir a opinião de vocês, né? Se eu fizesse estudos bíblicos a partir de lives em que eu possa interagir com vocês, lendo os seus comentários e respondendo as suas dúvidas, vocês teriam algum tipo de interesse? E se sim, qual seria o melhor horário para vocês? Na parte da manhã, tarde ou noite? Amém? Deixem aqui nos comentários e vamos lá. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Hoje vamos falar sobre a cura de um cego de Betsaida. Amém? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Né? Então, quando o Senhor Jesus chegou até a Betsaida, levaram para ele um homem, um cego, né? E rogaram que o Senhor tocasse nele, né? Versículo 23. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Em Marcos 7,33, que eu já deixo como indicação para vocês estarem vendo, né, ouvindo aqui no canal Estudo em Marcos 7, em que tem o versículo 33, né? Mas vai dizer assim: e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Então, nós vemos através desses dois versículos, tanto em Marcos 7,33 como aqui em Marcos 8:23, né, em que o Senhor Jesus usou o quê? Ele usou a saliva, né? Ele usou a saliva para curar, né? Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E aqui no 23, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, né? Então, ele aqui nessas duas curas realizadas pelo Senhor Jesus, ele utilizou o quê? A saliva. E nas duas passagens também o que o Senhor Jesus fez? Ele retirou aquela pessoa, né, que estava pedindo, né, para ser curada, que foi para ser curada pelo Senhor Jesus. As duas pessoas, né, nesses dois exemplos, o que fez? Retirou a parte. O que é retirar a parte? O primeiro ele tirou, que vimos em Marcos 7,33. Me perdoe, amado. Hoje eu estou falando um pouco mais rápido, né? No surdo, né? E gago de Decápolis, o Senhor tirou ele do quê? A parte entre a multidão. Quer dizer, ele afastou ele da multidão, né? Ele retirou ele do meio da multidão
para realizar aquele milagre. E aqui o cego de Betsaida, né? O que ele fez? Ele levou para fora da aldeia. Então essas duas curas foram feitas o quê? À parte. Então, esses dois elementos nessas curas realizadas, nós vemos que há algo em comum. Mas continuando, versículo 24. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então, o Senhor Jesus perguntou se ele via alguma coisa, e ele respondeu que viu o quê? Viu homens, pois os vejo como árvores que andam, né? Versículo 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, né? Então ele começou a enxergar, e ali o Senhor pôs o quê? Tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e aí ele o quê? Passou a enxergar ainda melhor, porque antes ele via homens como árvores, né? Talvez nós podemos entender que ele estava enxergando o quê? Vultos, né? Vultos que se mexem, né? Então, como se ele estivesse vendo vultos, como se fossem as árvores, só que ele não estava o quê? Conseguindo distinguir o que ele estava vendo, só estava conseguindo ver que estava se movimentando aquilo. Então, o Senhor Jesus voltou a pôr as mãos sobre ele, e ali o quê? A visão dele foi restabelecida e ele conseguiu ver distintamente, né? Longe e distintamente os seus olhos, né, a sua visão foi restaurada, foi curada. Versículo 26. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, né? Então o Senhor mandou que ele voltasse para sua casa. Lembra, as pessoas trouxeram ele ao Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus fez? Tirou ele da aldeia. E aí o que o Senhor Jesus falou? Para que ele não voltasse. Vamos ver lá em Mateus 8,4, que vai dizer assim: Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Isso fala sobre o leproso purificado, né? Então aqui o Senhor alertou, né? Falou para o quê? Para ele não dizer a ninguém que ele tinha sido curado, que esse leproso tinha sido curado, e que ele fosse o quê? Apresentar a oferta que Moisés determinou, né? Na lei judaica entregue por Moisés, né? A lei mosaica. Em Marcos 5,43 também vamos ver que fala assim, ó. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Então, novamente, o Senhor Jesus, o quê? Advertindo-os para que não contassem a ninguém o que o Senhor Jesus tinha o quê? Realizado na vida deles. Mas, por diversas passagens, nós vemos que algumas pessoas dessas que o Senhor alertava para que não contassem a ninguém, eles desobedeciam e o quê? Contavam, né? E assim a fama do Senhor Jesus cresceu a tal ponto que ele teve que começar a se ausentar para lugares desertos, né? E aí ele não poderia mais estar pregando nas cidades, por assim dizer, em locais públicos, por assim dizer, né? Então ele tinha que ir para locais desertos por conta dessa fama que ele estava trazendo, porque ele ainda tinha que o quê? Manter a sua missão, ensinar os discípulos, né? E continuar a pregar o evangelho. Então, amados, aqui nós vemos, né, que o Senhor, depois de curar o cego de Betsaida, ele falou para que ele fosse para casa e que não entrasse na aldeia. Para o quê? Para não expressar aquilo que tinha acontecido com ele, certo, amados? E é isto. Como eu falei, o ensino de hoje é um pouco mais curto por ter um pouco menos de versículos, certo? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço.